Bom dia! Quantos estão alegres, animados, né? Entusiasmados, com o coração cheio de boas expectativas daquilo que o Senhor vai fazer esse dia? Levanta a mão e diga eu. Você crê no seu coração que Deus preparou grandes coisas para você? Amém? Privilégio estar aqui mais uma vez na escola, rever pessoas tão queridas, né? Pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. E eu estava meditando sobre o tema, que é restaurando o altar de adoração. E eu quero te dizer que aquele que começou a boa obra em sua vida, ele vai terminar. Quero que você anuncie isso para a pessoa que está do seu lado com uma voz profética. Aquele vai terminar. Vai terminar. Deus, Ele é um sábio construtor. E como construtor, eu creio que nesse tempo Deus estará entre vocês, levantando uma geração de reformadores. Por que eu creio nisso? Pelos sinais que nós estamos vendo nesses últimos dias. Saiu recentemente uma pesquisa que estamos tendo, atualmente essa pesquisa é de 2014. Nós temos de 30 a 40 milhões de pessoas que se desviaram da sua fé. Que um dia conheceram Jesus e não caminham mais com Ele. Nós vemos hoje a religiosidade preenchendo o lugar da intimidade, as máscaras cobrirem a essência, adoradores que perderam a sua identidade, juntamente com a perda da identidade, eles também perderam o seu propósito. E é num cenário como esse, de destruição, é num cenário como esse, é que Deus levanta os reformadores. Homens e mulheres que estão comprometidos com a obra original de Deus, de trazer à memória aquilo que traz esperança. Homens e mulheres comprometidos em sair da zona de conforto em que estão e confrontarem o falso com o verdadeiro. Diga o falso com o verdadeiro. Homens e mulheres que são humildes o suficiente para saber que ele ainda não sabe tudo, que ele precisa do outro, que o outro sabe coisas que ele não sabe. Humilde o suficiente para saber que ele e o outro nunca saberão o que pode ser sabido. Humildes para depender do Senhor para todas as coisas. Pessoas que entendem que são necessitados de uma obra que é primeiro interior. Diga comigo, interior. Ontem a Cristi falou sobre um altar interior. E nessa manhã nós vamos estar falando também sobre esse altar que primeiro é interior. E por que nós vamos estar falando desse altar interior? Porque nós temos visto pessoas que têm uma grande promessa nas suas vidas, um grande chamado, mas que não conseguem cumprir seu propósito, que estão vivendo de crise em crise, e que dão alguns passos, mas não conseguem ir além, e que trocam a sua primogenitura por um prato de lentilha. Você conhece pessoas assim? Que até querem muito, que amam muito o Senhor, mas que não conseguem ir além no seu chamado. Você consegue pensar em alguém que está vivendo uma situação como essa? Será que interiormente essa situação está acontecendo com você? Por isso é que essa obra, queridos, precisa ser primeiro de dentro para fora. Diga comigo, de dentro para fora. Altar interior para depois altar público. Essa obra precisa ser primeiro de dentro para fora. E o nosso Deus, Ele vai fazer uma obra linda essa manhã aqui na sua vida. Porque eu posso ouvir, eu posso ver e posso sentir que o Senhor está levantando dentre vocês uma geração de reformadores.
você não está aqui por acaso. Deus quer fazer uma obra no seu interior, para que tudo aquilo que Ele planejou, antes mesmo de você nascer, porque você não nasceu nesse tempo por acaso. Diga, eu não nasci nesse tempo por acaso. Eu fico maravilhada com a vida de Esther. Em determinado momento, Esther já uma rainha, já vivendo todas as regalias do palácio, chega o seu primo, aquele que havia cuidado dela, e fala: Esther, quem sabe não foi para esse momento que você nasceu? Esther, o nosso povo está sofrendo. Esther, há uma obra a ser feita. Esther, está muito bom aí como você está confortável. Mas não fique achando que você está no lugar onde você está por acaso. É porque há algo a ser feito. Você nasceu para este tempo. Diga comigo com convicção no seu coração: eu nasci para esse tempo. Muitas pessoas, às vezes, veem a dificuldade em que nós estamos vivendo e os tempos difíceis em que estamos passando, e elas começam a analisar os erros dos outros. Não é verdade? Começam a dizer: nossa, mas a igreja está assim, nossa, mas a situação está desse jeito tão terrível, e elas ficam apenas vislumbrando a situação como está. Não é difícil? Eu quero te falar, foi para esse tempo que você nasceu. Deus quis que você estivesse aqui porque há um propósito. Não existe ninguém que tenha nascido nesse mundo que não tenha um propósito. Não existe. Porque não há acidentes para Deus. Os nossos pais às vezes não nos planejaram, os nossos pais às vezes não pensaram em nos ter, não é? E para eles foi um acidente de percurso. E às vezes a gente sente um pouco assim, mas eu quero te falar que para Deus não há acidente. Pai e mãe faz sexo, mas Deus dá espírito, vida. Deus que nos projetou para esse tempo. Então foi para esse tempo que você nasceu, para essa obra de restauração. E nós vamos caminhar nisso essa manhã. Numa restauração que é interior. Nós vamos lidar com situações de destruições interiores e que podem nos impedir de cumprir o nosso propósito. Você está preparado? Quantos querem lidar com destruições interiores essa manhã? Levanta a mão bem forte e diga: eu. Quero dizer que vocês são corajosos. Não é só um corajoso é capaz de dizer: eu quero parar agora, quero olhar e quero lidar com as minhas questões interiores. Para isso, nós vamos usar um homem que foi um reformador. Nós já estudamos várias características desse homem. Esse homem, ele é um exemplo de líder. Esse homem, ele foi, para a sua geração, um exemplo de um homem que agiu em meio à destruição. Mas ele também foi um exemplo de reformador. Nós vamos falar um pouco essa manhã e vamos caminhar nos passos de Neemias. Neemias foi um homem levantado por Deus para estar restaurando. Quantos sabem o que Neemias foi levantado? Os muros e as portas de Jerusalém. Vamos ler lá, gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Neemias, capítulo 1. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão na província passam por grande sofrimento e humilhação.
O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Vamos ver lá agora Neemias 7, versículo 1. Depois que o muro foi reconstruído, é que eu coloquei as portas no lugar, nomeei os porteiros, os cantores e os levitas. Diga, depois que o muro foi reconstruído, coloquei as portas no lugar e nomeei cantores e levitas. Nós vamos passear um pouquinho nas atitudes de Neemias e perceber como Neemias tratou das destruições interiores, das destruições que aconteceram ali em Jerusalém. Eu quero que você imagine como estava a situação daquele povo. Aquele povo é um povo que viveu em cativeiro, o cativeiro da Babilônia. É interessante observar que dos cativeiros que o povo de Deus passou, esse cativeiro, a Bíblia não relata que eles tiveram algum tipo de recordação e nem lembrança boa. Porque no cativeiro do Egito, eles saíram e ainda ficaram assim. Mas lá nós tínhamos carne, eles lembravam ainda de algumas coisas daquele cativeiro. E do cativeiro babilônico, eles não lembravam, porque foi um cativeiro terrível para eles. Destruição de cultura, destruição de identidade, destruição de propósito. Quando um povo é levado cativo em exílio, o que acontece com esse povo? Você pode pensar junto comigo? As famílias são dispersas, sim ou não? As famílias são dispersas. O que mais pode acontecer? Humilhação, perda. Quais são as perdas que se tem nesse caso? Perda da identidade, perda da casa, perda da referência, perda da cultura. Então, esse povo, eles estavam muito tristes, porque muito embora agora eles não estavam mais no cativeiro, eles chegaram e perceberam que os muros da sua cidade, aquilo que era responsável para proteger a cidade, esses muros estavam o quê? Destruídos. Ou seja, eles estavam vulneráveis. As portas estavam o quê? Queimadas. Neemias, quando ficou sabendo do quão triste, daquele estado emocional que estava o povo de Deus, Neemias sentiu impelido a fazer essa obra. Não é? Neemias sentiu impelido pelo Espírito Santo a estar indo e estar restaurando os muros, restaurando as portas. E a primeira coisa, então, o primeiro passo que Neemias deu, diga comigo, o primeiro passo, foi Neemias chegar lá e dar uma olhada na destruição. Neemias chegou, a Bíblia conta que ele não contou para ninguém. Eu imagino eu e você, né? Se nós fomos chamados para uma grande obra, se nós sentimos de Deus de ir fazer algo novo, como é que acontece conosco normalmente? A gente já chega falando, Deus me chamou, eu vou fazer, e já sai organizando tudo, não é verdade? A Bíblia fala que Neemias chegou, não falou nada para ninguém. A primeira coisa que ele fez foi observar qual era o tamanho da destruição que havia acontecido para aquele povo. Neemias começou a andar pelos destroços e começou a perceber ali a destruição. Olha aquela destruição, olha ali como é que está essa porta. Essa porta foi totalmente queimada. E ele começou a observar o cenário de dor. Antes de qualquer coisa nas nossas vidas, nós precisamos observar as nossas destruições interiores. Muitas vezes nós queremos atender um chamado, mas nós estamos passando por cima de situações que trazem tantas dores na nossa vida. E que muitas vezes essas situações elas têm um poder de nos paralisar. E nós temos uma consciência meio assim, terrível para nós mesmos. Porque Davi diz, examine o homem a si mesmo, né? Provérbios está dizendo, examine o homem a si mesmo.
Não é Davi, né? Davi, eu fico vendo assim, como é lindo o coração de Davi, que Davi, quando o filho dele, quando ele teve uma perda terrível, que foi a perda do filho, a Bíblia fala que Davi, ele jejuou, ele orou, ele se entristeceu, ele chorou, mas num determinado momento, Davi olhou para a sua alma e conversou com ela. Falou, alma, por que você ainda está abatida? Ainda hoje você vai ver o livramento do seu Deus. Muitas vezes nós temos uma facilidade de olhar os defeitos do outro. Por que a vida do outro não rompe? Por que o ministério do outro não rompe? Por que o outro age assim ou daquele jeito? E nós não conseguimos nos enxergar. Nós achamos que o tempo cura tudo. Não é verdade? Vocês já ouviram isso, essa frase? O tempo cura tudo. Quantos acreditam que o tempo cura tudo? Tem alguém aqui que acredita? Quero te falar, o tempo, ele não cura tudo. Ele não cura. Existem pessoas que passaram situações que estão aprisionadas, que estão congeladas nas perdas da sua vida e que ficaram paralisadas emocionalmente, por exemplo, na sua infância. São pessoas adultas, com 30, 40 anos, e que têm atitudes infantis. São pessoas, muitas vezes nós vemos pessoas que perderam entes queridos num momento muito importante da sua vida e que ficou esperando por uma cura nessa área. Criou uma expectativa. Estudos mostram que filhos de pais separados, eles esperam, muitas vezes isso está inconsciente, que seus pais um dia voltem. E aí eles ficam paralisados naquela situação. Muitas vezes nós criamos na nossa mente um pai, um pai perfeito. Criamos uma mãe perfeita. E imaginamos que o nosso pai, que a nossa mãe, eles vão suprir todas as nossas necessidades. Sabe aquele dia tão importante para você, que você gostaria que seu pai tivesse ido? E ele nem lembrou de você. E ele nem te ligou. Muitos não têm essa figura, Muitos não têm essa pessoa perto. E estão congeladas nisso. O seu relacionamento com Deus está profundamente prejudicado, porque eles não conseguem ver Deus como pai. Eles ainda ligam um pai como aquele pai ausente. Um pai como aquele pai que abandonou algum dia. Nós precisamos parar de achar que tudo está bem. Quando alguém te pergunta assim, fulano, está tudo bem com você? Como é que a gente responde? Tudo bem. A gente até dá um sorrisinho. A gente treina esse sorriso, né? A gente treina o sorriso do tá tudo bem. Quando às vezes lá no fundo, não está tudo bem. Esses tempos agora eu tive uma situação em que um casal, o homem chegou e falou, olha, eu quero me divorciar. Eu decidi me divorciar. E era um casal de líderes. E eu falei, mas como? Como? Vocês nunca procuraram ajuda? Como? Vocês nunca falaram que estavam com problema? Aparentemente, todo mundo via neles um casal modelo. E não, tem muitos anos que nós estamos passando dificuldades, muitos anos nós estamos passando lutas. Falei, mas como ninguém soube? Aí ele disse para mim, sabe qual que é a questão? Eu cansei de ser alguém, eu cansei de ter que mostrar para as pessoas que eu estou bem todo o tempo. Eu olhei para ele e disse, quem disse que isso era para você fazer? Quem disse que você tem que mostrar para as pessoas que você está bem todo o tempo? Quem disse que você tem que estar bem todo o tempo? Muitas vezes nós pegamos a nossa máscara por medo das rejeições que temos, por
questões não tratadas na nossa autoestima. E achamos que dizer que está tudo bem vai resolver a questão. Achamos que não tratar daquele problema, que fugir daquela situação, vai estar, ó, joia. Existem pessoas que foram abusadas sexualmente e que têm feridas profundas na sua alma. E que dizem, está tudo bem. E eu quero te perguntar, será que está tudo bem com você? Quais foram as perdas da sua vida que você não tratou? Neemias, a primeira coisa que ele fez foi olhar a destruição. Quantas vezes na nossa vida nós vamos sofrendo perdas? E as perdas fazem parte da vida. Diga comigo, as perdas fazem parte da vida. Quando você é bebê, qual foi a primeira perda que você sofreu? Hã? Me ajudem? Do ventre quentinho, que você não precisava fazer nada, recebia papá lá. Não é tão gostoso. E aí você fez o quê? Aí, né? O bebê faz até assim. Você nasceu, você perdeu o útero. Mas para crescer, você teve que perder o útero, não é verdade? Aí você é criança. Quantas coisas nós às vezes perdemos nessa fase da infância? Essa fase tão maravilhosa. E nós vamos perdendo. O problema não está em perder. O problema está em como lidamos com as perdas que temos. Às vezes perdemos amigos tão queridos, eles vão embora. Eu não sei quantas pessoas já passaram por isso aqui. Pessoas que você cuidou, que você foi atrás, que você esteve ali juntinho, e um dia essa pessoa fala para você assim, nunca ninguém fez nada por mim. Eu vou embora. Alguém já passou por uma situação assim aqui? Passou? Levanta a mão, deixa eu ver. E é verdade que você nunca fez nada? Não, é uma perda, é uma injustiça. Né? Perdemos amigos queridos na escola, às vezes perdemos finanças e não lidamos com a raiz da questão. Achamos que está tudo bem. Então Neemias chegou e falou assim, deixa eu ver a minha destruição. Eu quero te convidar essa manhã, vamos com Neemias, vamos olhar, vamos pedir para o Espírito Santo trazer ao nosso coração a nossa destruição. Coisas que às vezes dói tanto, que vão para o inconsciente. De tanta dor que às vezes nós temos. Situações difíceis de lidar. Divórcios. Olha, o número de divórcios no nosso meio é uma coisa assustadora. Não sei se vocês sabem. É uma coisa assustadora. O que isso está nos dizendo? Isso está nos dizendo alguma coisa. Não é verdade? Eu falo muito uma coisa. Ninguém casa com ninguém por acaso. Existe uma razão de estarmos casados com alguém. Então, muitas vezes, nós colocamos toda a responsabilidade no outro. Você é assim, você é assado, você não deu certo porque você... Não é? Pelo menos 50% nós colaboramos com os resultados da nossa vida. Vocês sabiam disso? Então, a primeira coisa que Neemias fez, ele analisou, ele deu uma olhada na destruição. Segunda coisa que Neemias fez, ele limpou os entulhos. Ele não foi logo reconstruindo o muro. Não, vamos tirar os entulhos. Existem coisas da sua vida, da minha vida, que nós precisamos tirar. Isso depende de nós. Isso depende de nós. Não é? Quantas vezes, quantas ministrações já ouvimos falar sobre perdão? E quantas vezes ainda guardamos mágoas e ressentimento das pessoas? Em Hebreus fala que o povo não entrou na terra prometida, o povo morreu no deserto por causa da dureza do coração. O nosso coração não pode ficar o quê? Endurecido.
né? Não pode ficar. Então, a segunda coisa que Neemias fez foi limpar os entulhos. E nessa manhã você vai ter oportunidade de limpar os entulhos. Amém? Se existe alguém que te magoou, que te ofendeu, que te maltratou, nessa manhã você vai poder colocar essa pessoa no altar de Deus e vai falar: Senhor, eu libero. Muitas vezes nós ficamos presos ao ato que a pessoa praticou. Então, por exemplo, um pai que abusa do filho, o ato de abusar do filho merece perdão? Mas e a pessoa? Pode ser perdoada? Pode ser perdoada? Às vezes nós ficamos muito presos ao ato. Então nós achamos aquele ato absurdo demais, difícil demais. Mas quando nós olhamos para a pessoa que é frágil, para a história de vida dela, para aquilo que ela viveu e para aquilo e por que ela chegou naquele momento, nós vamos entender que a pessoa pode ser perdoada. Diga comigo: eu preciso perdoar. Queridos, isso é uma decisão interior. Decisão. Às vezes você não está sentindo vontade de perdoar. Às vezes alguém que foi embora, que te maltratou, que te ofendeu. A Bíblia diz que que quando você for no altar da sua oferta, o que é para você fazer? Se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, não é você que tem, né? É a pessoa que tem contra você. Você vai, deixa a oferta, reconcilia e depois dá a oferta. Porque precisamos estar com o nosso coração limpo. Terceira coisa que Neemias fez. Neemias, quando ficou sabendo da destruição, ele pediu para o rei madeira nova. Madeira nova. Andar em novidade de vida. Nós estamos em constante construção e desconstrução. Diga comigo: construção e desconstrução. Eu quero te falar uma coisa muito importante que fez tanta diferença na minha vida. Nós não nascemos prontos. Você sabia disso? Nós não nascemos prontos. Porque às vezes nós queremos que as pessoas estejam prontas. Perfeitas e inacabadas. Não. Nós nascemos não prontos e vamos nos fazendo ao longo da vida. Nós não somos como um instrumento musical que nasce pronto e vai se desgastando. Não somos como o microfone que nasceu pronto. Não, nós nascemos o quê? Não prontos e vamos nos fazendo. Então, buscar madeira nova do rei é buscar novidade de vida. Jesus, a Bíblia diz que Jesus crescia de que jeito? Em estatura, conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Deus quer que você cresça, que você seja hoje melhor do que você foi ontem. Amém? Você está animado com isso? Diga: eu preciso me comprometer com meu crescimento pessoal. O que isso significa? Que você vai ser amanhã melhor do que você é hoje. Por isso é que você veio na escola. Amém? Por isso que vocês estão aqui. Porque vocês são pessoas que buscam crescer. Jesus crescia e você foi feito para crescer. Então, muitas vezes nós vamos precisar desconstruir algumas coisas na nossa vida. Vamos precisar desconstruir, às vezes, coisas que achamos que estavam muito certo. E que hoje nós percebemos que não está tão certo assim. Não é? Quarta coisa que Neemias fez. Neemias interagiu. Neemias chamou o povo. O povo estava de que jeito? Triste, não é? Vocês viram lá? O povo estava triste, estava sem esperança. Neemias então chama todo mundo. Fala: gente, eu sei que a situação está difícil. Mas nós juntos vamos reconstruir os muros. Eu quero que você fale para a pessoa que está do seu lado: você não está sozinho.
você não está sozinho. Você fica feliz de ouvir isso? Você fica? Eu fico muito feliz de ouvir isso. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Neemias chegou e animou o povo. Falou, nós vamos reconstruir, o nosso Deus é conosco, a obra é grande, mas o Senhor é conosco. Ele entendeu uma coisa muito importante, que muito embora eu tenha um propósito individual, eu preciso de pessoas. Muito embora você tenha uma missão individual, Deus vai usar pessoas para poder fazer com que o propósito na sua vida se cumpra. Dentro da área de adoração, muitas vezes nós vemos, a tendência, não sei se acontece na sua igreja ou só na minha, a tendência de um músico achar que é só ele. Você já participou de um grupo em que tinha vários ministros de louvor no grupo? Já participou? O que acontece? Na hora da ministração, qual que é a tendência? Qual que é a tendência? Um atropelar o outro? Sim ou não? Porque ele esquece que ele está no grupo e que tem alguém guiando. Então, como ele acha que ele é o ministro, Aí ele fala, fecha o olho. Aí o outro fala, levanta a mão. Aí o outro... Acontece na igreja assim? Aí um tá lá naquele momento, e tá achando, de repente o outro vira e fala assim, agora Deus está movendo para o outro lado, vamos ficar em pé, vamos pular. Aí aquele outro falou, gente, mas Deus estava querendo levar para outro lugar. Nós, às vezes, temos a tendência de ser individualistas, de achar que Deus tem propósito na minha vida e eu vou, e quem quiser que venha atrás correndo, se quiser me alcançar. Eu sou eu e eu me basto e tá certo. Só que Neemias entendeu que ele precisava de pessoas. Eu e você precisamos entender que para o nosso propósito cumprir, nós precisamos de pessoas. Pessoas são importantes. Pessoas são importantes. Tem eu trouxe para vocês algumas coisas que eu achei assim, que falaram muito ao meu coração. Teve um homem, ele chama Humberto Maturana. Ele é um neurobiólogo formado em Harvard. E eu não sei se ele é cristão, mas as coisas que ele disse são de Deus. Ele às vezes não descobriu ainda, vai descobrir, se ele não é cristão. E ele colocou 67 proposições sobre a biologia do amor. A biologia do amor. E aí, com certeza eu não vou ler as 67, mas eu vou pegar aquilo que diz respeito ao nosso assunto. Ele diz o seguinte, olha que interessante, o que ele descobriu. Ele descobriu que o amor é da natureza humana. Que o ser do ser humano, ele é sistêmico. Ele surge no conviver e se conserva no conviver. O recém-nascido não nasce no medo ou na agressão. Ele nasce na confiança em que há um adulto amoroso que o espera para acolhê-lo. O amor, ele diz, não é apenas da nossa natureza, é da nossa origem. A maior parte das enfermidades humanas, somáticas e psíquicas, pertencem ao âmbito da interferência do amor. A cooperação só se pode dar como uma atividade espontânea de aceitação mútua. Isso é através do amor. Ele diz, o amor é a nossa essência. Você concorda com isso? Consiste na abertura de um espaço. O que é amar? Ele diz, consiste na abertura de um espaço de existência para o outro, em coexistência conosco. O amor nos faz aceitar a presença do outro ao nosso lado, sem razão nenhuma. A aceitação do outro, sem exigências, é o inimigo da tirania e do abuso, porque abre espaço para a cooperação. O amor é o inimigo da apropriação. Olha, que maravilhoso. Os seres humanos foram originados no amor e somos dependentes do amor. Ele diz, a falta do amor
é a nossa doença. Ele chegou à conclusão que 99% das doenças humanas tem a ver com a negação do amor. Adoecemos se não nos querem. Adoecemos se nos rejeitam. Se nos negam ou se nos criticam de forma que nos parece injusta. Você concorda com ele? Nós precisamos uns dos outros, porque o nosso Deus é amor. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E o nosso Deus vive numa comunidade de iguais. Por isso que ele diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom, porque ele é a nossa imagem e semelhança e ele tem que ser parecido conosco. Então essa pessoa que está aí do seu lado, Deus tem um propósito na vida dela. E não é à toa que você se sentou aí do lado dela, que você está conhecendo ela. Não é? Neemias entendeu o poder da cooperação e nós precisamos entender que precisamos uns dos outros. Quinta coisa que Neemias fez, vigiar. Vigiar. Neemias tinha inimigos. E os inimigos ficavam o tempo todo dizendo, você não vai reconstruir o muro, isso não vai dar certo. Você não vai terminar. Quem é você para terminar? Quem é você? Vamos falar a verdade. Quantas vezes na nossa vida nós temos inimigos interiores que dizem para nós, você não é tão amado assim. Inimigos interiores que dizem para nós, você sonha com essas coisas, mas não vai acontecer com você. Por que você acha que é com você? Por que você acha que Deus vai fazer uma obra de reformação da adoração no Brasil e Ele conta com você? Imagino que Neemias deve ter ouvido. Você é um copeiro. Quem é você, Neemias? Você é um copeiro. Você também esteve exilado. Quem é você para achar que Deus vai te usar? Quem é você para achar que Deus vai levar a cabo tudo aquilo? Você não é bom o suficiente. Você não sabe de tudo. Você não canta muito bem assim. Você é tão ruim nisso. E começa a mostrar os defeitos. Neemias teve que lidar com essas vozes. Eu e você temos que lidar com essas vozes que muitas vezes são interiores. São crenças, muitas vezes, que nos limitam. São crenças que dizem para nós, não vai acontecer com você. Quantas vezes a gente ministra, né? Deus te ama. Deus tem um plano na sua vida. A pessoa aceita. Passa um minuto, ela pensa assim, mas comigo não é assim, não. Não, comigo não vai acontecer. Neemias tinha inimigos. Eu e você, nós também temos esses inimigos. Eles estão ali o tempo todo, querendo destruir a obra de Deus na nossa vida. E é muito importante estarmos atentos a essas vozes. Neemias, ele não ficou ali o tempo todo conversando com as vozes, conversando com os inimigos, mas ele sabia que tinha que lidar com eles. Por isso ele falou, então uma mão vocês vão trabalhar e na outra coloca a arma. Ele sabia que tinha que lidar com eles. Você precisa lidar. Você precisa, a Bíblia diz, transformai a vossa mente pela renovação. Pelo quê? Pela palavra de Deus. Sexto e último passo que Neemias fez. Neemias foi lá e falou assim, Deus colocou no meu coração, nós vamos juntar as famílias e eu quero saber da família de quem que você é. Pergunta a pessoa que está do seu lado, da família de quem que você é? De onde você veio? Neemias, Deus colocou no coração de Neemias que ele precisava resgatar no povo uma coisa muito importante, que se chama identidade.
Aquele povo precisava dizer: eu sou filho de Maria, eu sou filha de Maria e de José, eu sou da tribo de Judá, eu sou, identidade. Nós confundimos identidade com superioridade. Nós achamos que se nós dissermos aquilo que somos, a missão que temos, nós estamos sendo orgulhosos. Eu quero te dizer, não tenha medo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Ele sabia quem ele era. Para nós pertencermos, nós precisamos ser. Para ser, nós precisamos pertencer. Existem situações lá na sua casa, lá na sua família, que precisam ser resolvidas. Eu conheci um casal de missionários que estavam servindo ao Senhor na Itália. E eles me ligaram e falaram: olha, nada que rompe. Nós pregamos e chamamos as pessoas para o culto e não aparece ninguém. Está muito difícil. Nós vamos voltar. O Espírito Santo falou para mim: pergunta para eles sobre a família deles. Aí a pastora disse que normalmente as mulheres falam mais que os homens, né? A pastora disse muito mais. A pastora disse: nós saímos brigados com a nossa família. E há muitos anos nós não conversamos com os nossos pais. Há muitos anos. E nós viemos para cá acreditando que aqui ia ser diferente. Eu quero te falar uma coisa muito importante na sua vida, que eu aprendi com Jacó. Quem foge, sempre volta. Você vai ter que resolver. Você vai ter que resolver. É fácil lidarmos com a família? Não. Porque está cheio de expectativa, não é? Eu passei por situações, assim, muito delicadas há 5 anos atrás. A minha mãe ficou enferma, teve câncer de pulmão. E o médico disse que ela teria no máximo 5 meses de vida. E eu não sei se você já passou por alguma situação assim na sua vida. Como é difícil você ver a pessoa ir definhando e você não pode fazer nada, e é uma situação que te deixa uma sensação de impotência muito grande. E ali começou a vir à tona todos os sentimentos que eu achava que eu não tinha. Porque eu achava que estava tudo certo na minha vida. Sabe quando você acha que está tudo certo na sua vida? Está tudo certo na minha vida, né? Eu já sou pastora há 15 anos e minha família é uma bênção e está tudo certo. Mas naquele momento que a minha mãe ficou enferma, veio um pensamento na minha mente que eu nunca tinha imaginado que estava dentro do meu coração. Veio um pensamento assim: Senhor, o Senhor vai estar levando a única pessoa que cuida de mim. Eu cuido de tanta gente para o Senhor, e o Senhor vai estar levando a única pessoa que cuida de mim, que faz uma comidinha, que pergunta: tudo bem? Naquele momento que eu senti isso, que eu pensei isso, automaticamente eu pensei: eu preciso ser cuidada. Porque antes eu achava que eu não precisava ser cuidada, que eu não precisava de ninguém. Como vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente tem uma frase muito famosa que os pastores falam muito, que é assim: pastor é vida solitária. Pastor é sozinho. Eles até vivem colocando essa frase no Facebook. Então eu quero te falar, se isso fosse verdade, quem aqui quer viver sozinho? Solitário, sem ninguém. Alguém quer? Então você não poderia servir ao ministério pastoral, certo? Certo? Falei: Senhor, eu estou chegando hoje a uma conclusão. Eu preciso das pessoas. Eu preciso, Senhor, dessa convivência boa. E aí,
A minha mãe, o Senhor achou melhor levá-la. Foi um tempo de luto difícil, mas o mais difícil, gente, assim, em outro campo, eu ainda estava por passar. Porque meu pai, ele não sabia muito bem como lidar com as perdas. Então, a tendência dele é fugir. A tendência dele é fugir para um mundo que não existe, né? Então, automaticamente, quando a minha mãe faleceu, o meu pai arrumou outra. E aí, uma que ninguém conhecia, alguém ligou e falou, na igreja tal, tem uma irmã de oração. E disse que quando ele chegou lá, a irmã orou em línguas. Culto pentecostal. Não sei se é assim na sua igreja também. Muita mulher esperando os homens ficarem viúvos. Muita mulher esperando alguém disponível, vamos falar assim, né? E aí ela diz para ele assim, presta atenção, ela falou assim, tive uma visão com você antes de você aparecer. E aí, só que nós ainda estávamos de luto. Aí o que aconteceu? Saí com a minha família e recebi uma ligação. Olha, volta, porque o pai vai casar. Eu falei, hã? A minha irmã falando, o pai vai casar. Eu falei, uai, como assim? Com quem? Nem sabia que ele estava namorando. Não, ele disse, chegou numa igreja, teve um culto pentecostal, a irmã teve uma visão. E ele, já marcaram, para a semana que vem você tem que vir embora. E aí, gente, você pode imaginar? Eu nunca tinha imaginado que eu ia passar por uma situação dessa. Cheguei no casamento sem conhecer a noiva. E como eu ministro muito naquela cidade, todo mundo me conhece. Aí, estávamos lá, de repente, entra a família. Quando o noivo entra, eu desabo chorar. Parecia mais um velório do que um casamento, né? Aquela música estava mais para marcha fúnebre. E aí, quando eu olhei, eu falei, que é isso? Quem que é essa mulher? Aí falaram assim para mim. Na hora das alianças, a pastora Andréia vai orar pelas alianças. Eu falei, a minha vontade era de pegar essas alianças e jogar fora. Por que eu estou te contando essa história? Porque a gente vive situações na vida que a gente nunca imagina que vai viver. Na verdade, casaram, tá? Deu tudo certo. Mais ou menos. Mas lidar com aquela situação foi muito difícil. Foi uma situação de família. Imaginar, entrar na casa que eu fui criada, ver aquela mulher que eu nunca vi na vida, pegar as coisas da minha mãe e jogar fora, e mudar, pintar parede. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? Então, família... Família é assim, né? Família é esse conviver sistêmico em que pai e mãe são pessoas humanas como nós, que vão errar conosco, que às vezes eles querem acertar, mas vão errar, porque são humanos. Eles têm uma história de vida. Às vezes eles não vão conseguir te abraçar porque nunca foram abraçados. Às vezes eles não vão conseguir chegar até você porque nunca ninguém chegou até eles. Às vezes você vai ter que liberar perdão sem nunca ninguém ter dito, eu errei com você. Às vezes você vai ter que fazer um jantar de honra para o seu pai, para a sua mãe, e pedir perdão a eles por tanta rebelião. Muitas vezes, nós não sabemos lidar com a nossa família. E por isso, nós temos questões não resolvidas na nossa vida. Mas como Deus está levantando um povo que Ele quer curar o interior,
porque serão reformadores. Hoje o Senhor te convida para entrar num ambiente de cura. De tocar profundamente a sua alma. Sabe? E de você dizer, Senhor, eu não quero mais máscara. Eu quero chegar para o meu líder. Quero dizer, próxima vez que você me perguntar se está tudo bem, eu vou falar para você. Tá não? Tá não? Estou me sentindo sozinho, estou triste. Davi, quando estava na caverna, ele falou, minha alma está encarcerada. Estou triste. Perdas todos nós vamos ter. Como lidar com elas vai depender do aprendizado que o Senhor vai trazer para a sua vida dia após dia. Vivemos uma geração que queremos tudo rápido. Olhamos no celular e se a internet demora 2 segundinhos, a gente já fala o quê? Esse negócio parece uma carroça. Queremos tudo rápido. A nossa comida tem que ser no micro-ondas. Nós queremos passar no fast food. Imagina você entrando no lava-lerdo com seu carro. Alguém que gostaria de levar seu carro no lava-lerdo? Não. Todo mundo quer no lava-jato. Não é? Só que com Deus não funciona assim. Com Deus há um processo. E o que Ele vai fazer essa manhã vai fazer parte do processo. Ele vai fazer mais um pouquinho hoje à noite. Ele vai fazer mais um pouquinho amanhã. Porque aquele que começou a boa obra em sua vida vai terminar. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero chamar os ministros de louvor. A ministra de louvor, abençoada. Eu estava orando sobre adoração no Brasil e Deus me deu uma visão. Eu via muitas águas vindo, mas havia uma represa. Havia uma parede represando essas águas de chegarem. Eu perguntei, Senhor, o que é isso? Eu via um demônio assim, grande. E eu fiquei falando para o Senhor, Senhor, o que é necessário para essas águas virem? O que é necessário para que a adoração flua, para que as promessas do Senhor a respeito da nação brasileira se cumpram? E o Senhor disse para mim, o dia que o verdadeiro se levantar, o falso vai ser mostrado. Sabe, temos tanto medo de lidar com as nossas questões interiores. Temos medo. Temos medo de colocar para fora situações de rejeição que passamos ao longo da vida. Quero te dizer, Deus está interessado nas suas emoções. Porque Ele te fez, Ele sabe que as suas emoções podem impedir muita coisa na sua vida. Deus está profundamente interessado com aquilo que você sente. Com as perdas que você teve e que você não soube como lidar. Às vezes, quando passamos situações difíceis ainda na infância, ouvimos tantas palavras duras. Você nunca vai conseguir, você nunca vai dar certo. Tudo que você fizer na vida vai dar errado. E por mais que as pessoas digam para nós que Deus tem planos na nossa vida, o que prevalece são aquelas vozes da nossa infância. Muitas vezes, querido, nós fazemos parte desse falso. Sabe por quê? Porque ainda estamos dizendo para as pessoas, está tudo bem.
quando Deus sabe que não está tudo bem. Ele quer trabalhar. Ele quer que você hoje entenda que é sendo verdadeiro, é expondo para o Senhor a sua ferida, a sua dor, aquela situação não resolvida, é que Ele vai poder agir através de você. Porque de Deus nós nada podemos esconder, não é? Eu quero que você feche os seus olhos. Vou pedir para que o Espírito Santo essa manhã faça desse lugar um lugar de cura. Querido, não te conheço. Eu não sei qual é a sua cura. A medicina tem falado que o mundo vai ter uma grande epidemia mundial, que é a depressão. Doença da alma. E eu quero que você ore agora. É o seu tempo de restaurar o seu altar interior, os seus muros, as suas portas. Se você não está conseguindo identificar nada, não deixe nada roubar esse momento e peça, Senhor, tire as minhas reservas interiores e me mostre se há algo na minha vida que precisa ser tratado. Sabe por que às vezes nós queremos tanto microfone? Porque queremos o aplauso das pessoas. Precisamos nos sentir importantes. Há tanto sentimento de rejeição dentro de nós. O Senhor tem me falado que nessa manhã o Senhor vai curar pessoas que passaram por perdas. Por lutos, às vezes perdeu o pai, perdeu a mãe. E nunca chorou essa perda. Nunca chorou. A Bíblia diz que quando Jesus perdeu um amigo querido, Jesus chorou. Oh, Jesus chorou. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, encontra o nosso interior essa manhã. Oh, este é o teu povo. Filhinhos amados do Senhor. Chamados para uma obra. Senhor, mas essa manhã, Espírito Santo, leva eles nos escombros da sua alma. Oh, naqueles lugares onde ninguém foi. Oh, Espírito Santo. Uou. 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 Aquele menino, Senhor. Oh, vai de encontro àquele menino. Oh, Deus, que andava sozinho, descalço. Uou. Que queria tanto, Senhor, o aconchego de uma casa. Que queria tanto uma palavra de aprovação. Uou! Vai de encontro, Senhor. Uou! Ao Marcos. Uou! Uou! Senhor, eu não conheço, mas o Senhor o conhece. Oh, Senhor, que o coração dele essa manhã possa se abrir a sua cura. Vai tirando daí toda roupa velha, vai tirando daí toda roupa mofada, vai tirando daí toda falta de perdão, toda mágoa, todo ressentimento, toda angústia. Abre a sua mala essa manhã e veja quantas roupas mofadas tem aí. Oh, às vezes
você está paralisado numa perda da sua vida. Uou! Uou! Perdeu alguém tão querido. E até hoje, você espera coisas dessa situação. Eu vejo uma mulher trabalhando. No serviço do lar. E essa mulher está muito triste. Porque ela não se sente amada na sua casa. Ela se sente diminuída. Mas eu posso ver Jesus entrando na sua casa agora. Uou! Indo de encontro a você. Você não é aquilo que você está fazendo. Você é importante por aquilo que você é. Jesus quer curar. Jesus quer curar a sua inferioridade. Uou. Não são as pessoas que te olham assim. É você mesmo que se vê assim. Oh. 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 Continue orando. Peça para o Senhor entrar no seu interior. Não perca essa oportunidade. Uou! Uou! Oh! Existem pessoas que estão com o coração endurecido. Estão com o coração muito endurecidos. Com tanta rejeição que já sofreram. Uou! Rejeição da liderança. Rejeição da sua casa. Hoje o Senhor quer te curar. Hoje o Senhor quer te curar. Oh! Oh! O Senhor vai te tirar do profundo da rejeição. E Ele vai te chamar pelo nome. Ele vai te chamar pelo nome. Ele vai dizer, Adriana. Oh. Ele vai dizer, Flávia. Ele vai dizer, Murilo. Ele vai dizer, Lília. Oh. Ele vai te chamar pelo nome. Uou! Nós vamos fazer nessa manhã um ato profético. Você que entendeu essa palavra e que quer que o Senhor faça essa obra na sua vida, nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos tirar o sapato no lugar onde estamos e vamos vir para o altar descalços. Deixa o sapato no lugar onde você está. No sentido de que você está se colocando totalmente disponível ao Espírito Santo. E você vai pedir para o Senhor Jesus lidar com as suas perdas, com as suas dores interiores. Não apenas meninas, temos também meninos que foram abusados sexualmente. O Senhor está me dizendo agora. E que estão no cativeiro desde essa época. Oh, quero que você se ajoelhe e fale para o Senhor das suas dores. É importante que você diga, Senhor, eu estou sozinha. Eu me sinto sozinha, Senhor. Eu me sinto sozinho, Senhor.
Eu quero que você lembre especificamente de um momento de perda que você sofreu na sua vida. Seja um sonho que você tinha que não pôde se realizar. Seja algum familiar muito próximo a você que faleceu. Um avô, uma avó que cuidava de você. Querido, deixa as emoções fluírem. Pode chorar. Não precisa ter vergonha diante do Senhor. Fala para Ele da sua dor. Da sua dificuldade de fazer amigos. Das pessoas ficarem te julgando o tempo todo. Oh, Sheila barala 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 bashala barala bashala barala bashai. Oh, Jesus, 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 Jesus. Entra no nosso cativeiro essa manhã, Jesus. Oh, fala para o Senhor como foi difícil passar pela vergonha da reprovação na escola. Fala para o Senhor das suas emoções. Como foi difícil lidar com aquela situação. Hoje nós vamos deixar aqui, Jesus. Oh. Toda a expectativa de termos pais perfeitos, maridos perfeitos, filhos perfeitos. Oh Deus, quantos pais estão aqui, Senhor. Oh Deus, que não conseguem aceitar a imperfeição e a humanidade dos filhos. Oh Deus, oh Deus, cura o teu povo da rejeição de líderes, Senhor. Uou! Uou! Sabe aquela vez que você sentiu diminuído, porque alguém esqueceu de você e que você acabou guardando aquilo, ficou com ressentimento? Sabe aquela vez que fizeram a lista do louvor, esqueceram o seu nome? Ou te colocaram num dia onde não tinha ninguém na igreja e você sentiu, só me colocaram aquele dia, que eu não sou bom. Existem pessoas que precisam voltar emocionalmente para suas famílias. Uou! Precisam voltar emocionalmente e dizer: pai, mãe, me perdoa. E dizer para o irmão: eu quero ser seu irmão. Não vou colocar ninguém mais no seu lugar. Eu vou parar de procurar novos pais e novas mães, porque eu já tenho um pai e uma mãe. Às vezes você nunca teve um pai, não sabe quem é seu pai, e isso é para você uma dor profunda. Isso é para você muito difícil, uma vergonha. Quando as pessoas te perguntam quem é seu pai, você não sabe responder. Isso é vergonha. E você procura em todos os homens um pai. E você diz para o seu pastor: você é meu pai. E quando o seu pastor não corresponde como aquele pai que você imaginou, você diz: como você pode me machucar assim? Era para você ser meu pai. Oh, eu quero te dizer, vamos encarar a sua perda essa manhã, por mais difícil que possa ser. Vamos olhar esses muros queimados e vamos dizer: eu não tenho um pai da terra, mas eu tenho um pai
no céu. Um Deus que quis ser o meu Pai. Eu vou parar de buscar nas outras pessoas aquilo que eu não tive. E vou colocar toda a minha expectativa, a minha dor. E vou deixar aqui nesse altar essa manhã. Vamos fazer juntos uma oração. Espírito Santo, o Senhor me conhece, sabe da minha dor. Nessa manhã, eu me abro ao teu mover. Cura-me e serei curada. Senhor Jesus, entra nos meus destroços interiores e vai me construindo para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória. Veja Jesus entrando. Veja Jesus entrando no seu coração essa manhã. Veja Jesus entrando no seu coração. Ele quer trabalhar agora na sua autoimagem. Ele quer dizer para você que você é amado dele, amada dele. Deixa ele entrar nos seus destroços interiores. Veja ele tirando o entulho. Veja o entulho saindo. Mágoas e sentimentos. Oh, Sheila barala barala bashala barala barala bashai. O Senhor quer uma geração que não foge mais. Que não foge mais da sua dor. Que não foge mais da sua dor. Que não foge mais da sua perda. Mas que aprende a lidar com a perda e aprende a depender dele. Sheila barala barala bashala barala bashala barala bashai. Oh alma, porque você está batida. Ainda hoje, você verá o livramento do seu Deus. Ainda hoje. Eu queria que você se juntasse a alguém aí do seu lado. Ficasse de 2 a 2. Nós já estamos terminando. Homem com homem, mulher com mulher. Eu queria que você desse um abraço de Jesus nessa vida. Fala para ele, Jesus está interessado em curar as suas feridas, sarar as suas dores. Jesus está interessado em você. Sheila barala bashai. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Será que você pode dizer para essa pessoa: que bom que você está aqui, que delícia esse abraço? Fala para ela: que delícia esse abraço. Esse abraço foi de Deus, minha vida. Eu estava precisando desse abraço. Fala, eu estava precisando desse abraço. Ai, que bom que você está aqui. Aleluia. Queridos, Deus abençoe. Um beijo grande no coração de vocês. Viu? A obra que Ele começou, Ele vai? A obra que Ele começou, Ele vai?
A obra que Ele começou, Ele vai? A obra que Jesus começou em sua vida, Ele vai? Beijo grande para vocês. Deus abençoe.